Jandira Menezes, eu sou médica mastologista e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre prevenção do câncer de mama, nesse mês tão importante que é o outubro, né, e simboliza o mês de combate ao câncer de mama e prevenção do câncer de mama. Então, falando um pouquinho sobre a campanha do Outubro Rosa e sua importância, essa campanha é um movimento que acontece no mundo inteiro para alertar toda a população, toda a sociedade, todas as instituições, organizações sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. E esse ano a gente tem a campanha do Quanto Antes Melhor, é a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, que alerta principalmente para a importância da aquisição de hábitos de vida saudáveis como uma maneira de prevenir o câncer de mama. Falando um pouquinho sobre o que é o câncer, nada mais é do que a multiplicação desordenada das células, onde acontece uma série de processos biológicos, celulares, genéticos nas nossas células, fazendo com que essas células se multipliquem de forma desordenada e causem o câncer. E por que é tão importante a gente falar sobre câncer de mama? Infelizmente é uma doença muito prevalente. Cerca de 66 mil casos novos só esse ano. Para vocês terem uma ideia, é quase 30% de todos os cânceres que atingem as mulheres. Então é uma doença que só aumenta a sua prevalência e a gente precisa realmente planejar estratégias para tentar diminuir esse aumento da incidência dessa doença. E como que a gente pode pensar nas estratégias? O que a gente pode fazer para tentar diminuir esse aumento do número de câncer de mama no Brasil e no mundo? Primeiramente, é importante que a gente saiba que fatores de risco estão associados ao desenvolvimento dessa doença. Então, eu queria listar primeiramente para vocês aqui o sexo feminino. Simplesmente ser mulher já configura um fator de risco. Sim, os homens eles podem ter câncer de mama, mas é uma quantidade bem pequena, representa apenas 1% de todos os cânceres de mama diagnosticados. Outro fator de risco que a gente lista aqui é a idade, principalmente acima de 50 anos, a gente sabe que aumenta muito a prevalência, né, a chance de aparecer essa doença. A maioria dos cânceres de mama, eles vêm aparecer após os 50 anos. Existem casos, sim, entre 40 e 50 anos e até menos de 40 anos, mas são mais raros. A maioria vai aparecer mesmo a partir da faixa etária de 50 anos. Menarca precoce e menopausa tardia. O que significa isso? Menarca é a primeira menstruação da menina. Então, lá quando ela começa a menstruar, principalmente quando isso acontece antes dos 12 anos, a gente considera como sendo precoce. E por que isso está envolvido como um fator de risco? Assim como a menopausa tardia, que seria a última menstruação da mulher, acontecendo principalmente após os 55 anos. Porque quando a mulher começa a menstruar, ela começa a sofrer influência dos hormônios sexuais, principalmente do estrógeno, produzido pelos ovários. O estrógeno, ele funciona como um grande vilão aqui, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, quando se fala em fator de risco para câncer de mama. Então, quando a menina começa a menstruar cedo, ela já desde logo de cedo da vida começa a estar exposta a esse hormônio, então ela passa muito tempo da vida dela sofrendo influências do estrógeno, principalmente quando ela tem essa menopausa tardia, que daí também é o momento em que, quando ocorre a menopausa, vai cair a produção desse hormônio e daí é como se cessasse esse estímulo hormonal ali nessa mulher. Outro fator de risco seria a paridade. Quando a mulher nunca teve filhos, nunca engravidou e nunca teve filhos, isso age como um fator de risco. Também a mesma coisa, porque durante a gestação, essas mulheres é como se elas estivessem com esse estrógeno, que é esse hormônio que eu acabei de explicar para vocês, é como se esse estrógeno ficasse inativado ali no organismo. Então ele não está agindo nas células, promovendo esse aumento do risco de câncer de mama. Então a gravidez, principalmente quando ela acontece antes dos 30 anos, ela age até como um fator protetor ali. Muito boa tarde, internautas da Web TV GRS Santos News Brasil Internacional. É o plantão programa Fatos da TV GRS Santos, acompanhando esse Outubro Rosa, né? E para falar melhor esse encontro com a família aqui da comunidade
Parque Santo Antônio, mais precisamente aqui no Instituto Marcelinho. Estamos com a presidente, senhora Marivânia. Chega mais aqui, vem cá, por favor. Marivânia, boa tarde. Boa tarde, Elias. Tudo bem? Melhor agora. Marivânia, a gente vive aí um momento de luta. Sabemos que tem uma data que é importante para a saúde pública das mulheres, mas principalmente o Outubro Rosa um todo, trazendo essa informação, trazendo esse acolhimento e esse acompanhamento junto com as mães aqui da comunidade Parque Santo Antônio. Hoje o Instituto realiza mais um grande feito. Hoje foi apenas uma reunião com elas para poder orientar a essas mães a poder se prevenir. Como diz nosso tema, prevenir é a melhor luta. Então, orientar elas para elas poderem se prevenir. Vamos prevenir para no futuro não acontecer algo pior e depois não ter como se cuidar, né? Porque aqui você estava falando com as mães, se não me engano, aqui na comunidade já aconteceu. Sim. Algumas mulheres vinham a óbito por causa desse câncer, né? Exatamente, por causa de prevenir, de descobrir a tempo, poder se cuidar, veio acontecer essa tragédia de vir a falecer. Então eu trago essa orientação para elas. Eu, como faço parte do Conselho Gestor de Saúde do posto do UBS do Chácara Santana, e hoje também lá está um movimento com toda a equipe recebendo essas mulheres para poder fazer exame, medir pressão, ver colesterol, ver diabetes. Tá, então, além desse encontro aqui hoje com as mães, a UBS aqui da região... Está lá aberta hoje, sim. recebendo as mulheradas do bairro para poder estar se cuidando, fazer o Papa Nicolau, fazendo ultrassom. Aliás, o ultrassom na UBS se não faz, eles mandam encaminhamento. Mesmo que a mulher não esteja sentindo nada, é importante que ela vá até a UBS e faça os exames. Exatamente. E o acompanhamento. O ideal é ir 2 vezes pelo menos no ano, né? A cada 6 meses. Porque por falta de informação, muitas mulheres, quando vêm com esse diagnóstico, já está avançado, né? Bem isso aí. Por quê? Porque não foi até a UBS se informar, fazer os exames, enfim. Por esse motivo, a gente reuniu aqui e orientar essas famílias que já faz parte do Instituto Marcelinho, poder estar indo na UBS para se prevenir, né? E o atendimento totalmente gratuito para toda a família? Totalmente gratuito para toda a família. E nesse dia de hoje, no mês de outubro, qual é a mensagem que você deixa para todas as mulheres brasileiras? Eu deixo que juntos somos mais fortes, e eu tenho sempre uma palavra que sempre diz que eu quero ser o instrumento de Deus na vida dessas mulheres, porque através da minha vida trazer algo melhor para elas, tanto em orientação, em um conselho, ajuda com a cesta básica, com uma palavra de apoio, enfim, em tudo que estiver no meu alcance. Elias da Silva para o Plantão Programa Fatos, Outubro Rosa 2025. O fator de risco que a gente pode enumerar aqui seria a história familiar de câncer de mama e ovários. Então, principalmente quando tem associação de familiar de primeiro grau, que seria mãe, irmãs, irmãos, filhos e filhas e pai, com câncer de mama, principalmente na idade menor que 50 anos, que seria o mais relevante. A grande maioria dos cânceres que aparecem, dos cânceres de mama, eles não estão relacionados a essa questão da hereditariedade. Só cerca de 5 a 10% dos cânceres de mama que estão relacionados à questão genética hereditária. Então, de 90% a 95% está mais relacionado mesmo à questão esporádica, que seria a junção de todos esses fatores de risco associado a alguma mutação genética da célula que foi adquirida ao longo do tempo. Outro fator de risco seria a história pessoal de radiação do tórax. Então, pessoas que tiveram doenças no tórax, cânceres como linfoma, que precisaram fazer radioterapia. Tá? Então, isso configura um aumento de risco, principalmente quando já se passou mais de 8 anos do término dessa radioterapia. Esse tipo de paciente entra como uma categoria de alto risco e normalmente a gente começa a fazer os exames até antes da hora, um pouquinho precoce, como rastreio especial, que a gente fala para pacientes de alto risco.
Obesidade na menopausa também é um fator de risco, porque a gordura periférica, gordura que está distribuída no corpo, que está em excesso, ela faz uma produção desse estrógeno, que a gente já conversou sobre ele e já falamos sobre a importância dele agindo nas células como um fator de crescimento e de proliferação, né, de multiplicação dessas células. Então, quando a pessoa está com excesso de gordura corporal, principalmente pacientes na obesidade, com obesidade, a gente tem uma produção maior desse hormônio do estrógeno, então isso acaba atuando como sim um fator de risco. Consumo de álcool e cigarro. O álcool ele tem já o seu fator carcinogênico por si só e também ele aumenta a produção desses estrógenos no sangue. Então, como a gente já está falando aqui desde o início sobre o estrógeno, ele vai atuar também como um fator de risco. E o cigarro, como a gente sabe, tem inúmeras substâncias tóxicas, também é fator de risco para outros tipos de cânceres, como de bexiga, de pulmão. Então, a gente tem que desencorajar esse hábito também. Terapia de reposição hormonal é um fator de risco, principalmente quando está acima de 5 anos ininterruptos de reposição hormonal, porque ela é justamente esse hormônio estrógeno, que a mulher na menopausa para de produzir. Muitas vezes ela acaba precisando fazer essa reposição por conta de piora da qualidade de vida, muitos sintomas associados à menopausa, fogachos, irritabilidade, insônia, entre outros. Então, de fato, às vezes é necessário fazer essa reposição. Mas quando ela fica prolongada, dura mais que 5 anos, a gente acaba vendo uma maior associação como fator de risco para câncer de mama. E os anticoncepcionais também, porque são à base de estrógenos, mas ainda estão sendo feitos vários estudos. O aumento do risco é pequeno, não é algo que determine que a gente descontinue todos os anticoncepcionais. Então, assim, só usar com cautela, associar, sempre ver a questão dos outros fatores de risco que podem estar associados, para a gente não também tentar contraindicar um ou outro tipo de medicamento. Então, é mais um alerta do que uma contraindicação.